E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Giovanni Letti. E eu sou o Patrick Naufel. Tudo bem contigo, Patrick? Tudo certo, começando mais um ano cheio, né? Temos aí 11 meses pela frente, porque janeiro passou muito rápido. Já estamos aqui no final de janeiro, mas espero que seja um ano bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo. Não sei quantas pessoas irão ouvir este podcast, mas estamos gravando no final de janeiro Finalzinho de de janeiro. 2025. Iniciamos Então, a temporada 2025 do IN exatamente, a Podcast, né? segunda temporada do IN Podcast, agora com muito mais intensidade, né? Prometemos uma regularidade, no mínimo semanal, né, Patrick? Até porque a nossa nababesca audiência já está nos cobrando isso, né? Pô, vocês fizeram lá e agora vocês pararam, né? Realmente agora não pretendemos parar, pretendemos ter uma continuidade nesse IN Podcast, que é o podcast da inteligência de mercado, da inventividade, da inovação, o podcast da Intelimerc. Então, hoje, o primeiro episódio da segunda temporada é baseado em uma matéria que o Patrick leu e me repassou, tá? Uma matéria do site da revista Exame, que foi publicada no dia 13 de dezembro de 2024. A matéria foi escrita pela jornalista Juliana Pio. Inclusive, eu entrei em contato com a Juliana pelo LinkedIn, nós trocamos algumas mensagens, né, para que ela participasse desse episódio, mas ela entrou de férias, teve um contratempo aí, mas não faltarão oportunidades e a gente quer, em próximas edições, ter jornalistas que escrevem coisas interessantes, assim como é o caso da Juliana Pio. Aliás, até para relembrar, né? O tema da matéria é o fim das gerações. Não o fim, não é o fim, Uhum. serão dizimadas, mas é o fim de nós entendermos o mercado e pelas gerações, pelas faixas etárias ali, do jeito que conhecemos, Fim né? da segmentação Da por segmentação, idade. exatamente. Então, será que essa ideia de dividir consumidores por idade ainda faz sentido? É muito disso que a matéria trazia ali, né, embasada em vários dados, várias fontes, né? É. Acho que antes de responder essa tua pergunta, ou a pergunta, enfim, que a matéria faz, né, a matéria da Juliana Pio e da Exame, acho que a gente precisa começar explicando o básico, né? De como foi feito, porque é uma matéria que fala de um estudo, né? Então, um estudo feito por duas consultorias, né? Pela Troiano e pela Troiano e pela Deson, tá? Foram essas consultorias que fizeram esse estudo que é base dessa matéria, né, sobre a qual estamos falando agora. Então, esse estudo foi feito com 1.000 pessoas em todo o Brasil, abrangendo todas as regiões e essas pessoas divididas em 4 gerações, né? Os baby boomers, a geração X, os millennials e a geração Z. E o objetivo foi descobrir o que realmente conecta e diferencia essas gerações quando o assunto é a relação com as marcas. Acho interessante a gente até mesmo ir mais base ainda e talvez Uhum. trazer aqui para o pessoal essa ideia de gerações, né? Essa divisão que é feita de Ah, gerações. ótimo, ótimo. Então, por favor, Patrick, explique para a gente, né, o nome dessas gerações, quando essas pessoas nasceram e vamos ver em qual dessas gerações nós nos encontramos. Boa. Então nós temos uma geração que é chamada geração pós-guerra. Essa possivelmente é a mais antiga com a qual estamos convivendo agora. Por quê? São pessoas que nasceram entre 1923 e 1945. Então, uma pessoa que nasceu nessa época estaria completando agora, né, 1923, 102 anos de existência, né? Aí temos os baby boomers, que são aqueles que vieram ao mundo entre 1946 e 1964. Por exemplo, minha mãe,
né? Minha sogra, meu pai, eram pessoas da época aí, nascidas entre 1946 e 1964. Por sua Uhum. vez, temos a geração X, que contempla pessoas nascidas de 1965 a 1980. Eu estou dentro dessa geração. Acredito que Giovanni também seja parte aí da Sim, geração X. eu pensei que o senhor era um jovem millennial. Não, não, sou de 79. Então, eu sou Ah, tá. orgulhosamente um X, Eu sou da né? geração X, eu sou de 76, então sou geração X também. É Mas eu isso tinha aí. certeza que o senhor era um jovenzinho millennial. Não, mas olha, os millennials são jovens, mas nem tanto, né? Eles nasceram ali Nem entre tanto. 1981 e 1996, né? 96 eu já estava trabalhando, para vocês terem uma ideia de como impacta, né? Sim, sim. E a geração Z é aquela determinada por quem nasceu entre 1997 a 2012. A geração Alpha, nascidos entre 2013 e 2024, quer dizer, uma criança que nasceu lá em 2013, geração Alpha, já está completando 10 aninhos de Uhum. existência, né? E por fim, agora em 1992, nossa, 1995, 1995. a idade está pesando já. Em 2025, esse ano aqui que passa tão rápido que eu voltei, é o De Volta para o Futuro, eu fiz De aqui. volta para o futuro, É, boa. voltei 30 anos na vida. Iniciamos uma nova geração. Olha que interessante. Essa geração chamada de beta, né? Que vai ser a Beta. geração possivelmente mais impactada pela inteligência artificial, por assim dizer, Uhum. né? Então temos aí, o meu pai é dessa geração silenciosa, geração pós-guerra, a minha mãe é baby boomer, eu sou geração X, né? Temos vários amigos que são millennials antigos, né? Gente que nasceu aí no começo dos Dos 80, né? 80, A geração Z é talvez a geração mais discutida hoje, porque eles começaram a entrar no mercado de trabalho faz poucos anos, né, uma geração, digamos assim, bastante interessante, né? E aí, geração alfa, gurizadinha, e geração beta, né? Pessoal que está nascendo a partir de agora, como você bem falou, né, todo mundo teve algum tipo, foi impactado por de algum alguma tipo de forma, né? tecnologia, né? É, Mas esse pessoal aí vai ser, né? Está nascendo, alfa e beta nascendo com inteligência artificial junto, né? sim. Mas legal, legal. Obrigado pela explicação, Patrick. Mas então, voltando à matéria, o que esse estudo, o que esse levantamento descobriu é que essas divisões etárias, né, que alguns de nós usam há décadas, talvez não sejam mais tão relevantes. Então, segundo a Cecília Troiano, que é CEO da Troiano Branding, né, aquela consultoria do Jaime Troiano, também um dos grandes nomes, né, do branding brasileiro, nós vivemos na era da fluidez, onde separar consumidores em alguns espaços ou caixas geracionais, isso não reflete a realidade. Talvez fizesse, talvez fizesse sentido se a gente voltar décadas atrás. Mas as marcas agora, principalmente Uhum. aquelas que estão sendo mais reconhecidas, né, pelos seus valores, podemos dizer assim, marcas como Boticário, Nestlé, Natura, Nike, Samsung, entre outras, têm Que apelo foram as muito marcas que apareceram no estudo, né? que apareceram no estudo. É interessante que elas têm um apelo muito semelhante entre diferentes grupos etários. Uhum. Por exemplo, eu lanço um Samsung Galaxy 25, sei lá, Uhum. né? Ele vai servir para várias S25. gerações, né? Sim. Eu lanço um Nike Air, não sei o que lá. É a mesma geração, a geração de 80 que venerava a Nike até agora vai usar o Nike. Então, realmente não faz sentido, né, essa divisão. E o que que a gente quer dizer com isso? Que as marcas agora, elas têm valores compartilhados, e esses valores compartilhados parecem ser mais importantes do que o ano em que uma pessoa nasceu. Uhum. Perfeito. E
para quem gosta de números, como nós, né, vamos trazer alguns números interessantes que apareceram nessa matéria e nesse estudo. Então, quando eles perguntaram aos participantes sobre as marcas com as quais mais se identificavam, o resultado foi bem parecido entre as gerações. Então, por exemplo, o Boticário, né, que é uma baita marca, né, foi mencionada por 19% da geração Z e millennials. Então empatou geração Z com os millennials, 12% dos baby boomers e 9% da geração X. Então foram números bastante parecidos entre gerações muito diferentes sobre, né, a marca O Boticário. Ali tem outros exemplos, né? Como, por exemplo, da Nestlé. Nestlé ela foi mencionada por 13% dos milênios, 12% dos baby boomers, 10% da geração X e 9% da Z. Uhum. Então tá ali dentro, né? Não teve um número muito diferente, né? Pegando aí margem de erro, foi um empate técnico entre todas essas Parte todo gerações mundo. aí. Uhum. Exatamente. E a Nike, que a gente pode dizer que é uma marca do esporte, né? Ela é fortemente associada a esporte. Claro que a gente usa casualmente, mas ela parece forte, sendo associada por 14% da geração Z, 12% dos millennials e 7% da geração X e dos boomers. Talvez aqui é o que a gente tem a maior diferença entre a geração, digamos, mais atual, que é a Z, com ali as que já estão ficando mais velhinhas, por assim dizer, né? Como a Baby Boomer e a geração Mas, X, né? mas não são números tão discrepantes assim, Não, né? não E se são. você pegar, você falou que a Nike é esporte, né? A Nike é esporte e é também estilo de vida, né? Então, Sim, e aí se a gente parar assim, tá, geração Z faz esporte? Faz. Millennials fazem esporte? Sim. Geração X faz esporte? Sim. Baby Boomers também. E geralmente assim, os mais jovens utilizam, por exemplo, né, Nike como também parte do seu estilo de vida. Agora, a gente que é da geração X, a gente também utiliza essa marca como parte do seu estilo de vida. O senhor já não foi dar aula de usando um tênis da Nike? Eu já. Tá? claro. Não, outro dia mesmo, tava doido por um modelo lá que foi lançado que é um modelo inspirado num jogador de basquete, que é o LeBron James, Uhum. né? Sim, a gente gosta da marca, né? A gente E, gosta da qualidade, enfim. e a gente usa a marca desde adolescente, então por que não vamos mais utilizá-la agora, né? Por exemplo, acho que é o teu caso também, mas eu sou um cara que praticamente não usa mais sapato. Eu só uso tênis, né? Então, e vou continuar possivelmente usando tênis quando me tornar um idoso, né? Até porque os tênis são muito mais confortáveis do que o sapato. Então é isso, é questão de estilo de vida, muito mais do que questão de idade, de não sei o quê. O cara quando ficar velho, automaticamente ele vai usar sapato e não, isso aí já não existe mais há muito tempo. Mas enfim, esses números eles mostram o quanto as marcas bem posicionadas, aí é um termo que nos é muito caro, né? Posicionamento de mercado, o quanto as marcas bem posicionadas conseguem transcender essas barreiras etárias. Então não é sobre idade, mas sobre o que essas marcas representam para as pessoas, né? Nós já falamos aqui da importância do posicionamento de mercado e nós falamos nas nossas aulas o tempo todo também, né? Sim, a gente até fala de coisas como, por exemplo, comunidades de consumo, que, Uhum, uhum. que é interessante entender como funcionam essas comunidades. E eu já ouvi você falando também de uma estratégia chamada náufrago, que é uma estratégia muito usada por influencers nas mídias sociais. É isso? Essa é uma bronca que eu tenho, assim, né? Nada contra os influencers, enfim, né? O mercado está aí para todo mundo, mas eu já comprei curso, você faz isso também, né? A gente compra, caros ouvintes, a gente compra esses cursos que existem pela internet aí, tá? De gente, assim, que vê o que o pessoal está falando, né?
E eu já comprei vários cursos assim extremamente ruins sobre marketing digital, que os caras afirmavam assim de maneira bastante categórica que todos esses conceitos assim mais tradicionais do marketing, que aquilo não vale para nada, que você não precisa fazer planejamento, que você tem que deixar a audiência te levar, né? Tipo aquela música lá, deixa a vida me levar. E eu dei o nome de estratégia do náufrago, né? Onde você vai sendo levado, conduzido pela audiência e pelos algoritmos, sem nenhum planejamento, sem querer posicionar a tua marca, né? É por isso que muitas vezes aparecem esses vídeos bizarros nas mídias sociais de, sei lá, tô criando um evento, um exemplo hipotético agora, um dentista mergulhando numa banheira cheia de Nutella, né? Então, deve existir isso. Eu inventei esse exemplo agora, mas deve existir. Isso vai trazer visualizações para o cara? Talvez sim, tá? Mas de uma audiência que não tem nenhuma relação com o trabalho desse profissional. Inclusive, um dentista se jogando numa banheira de Nutella depõe contra ele, né? E ele não vai. E aí o pessoal ele vai ter curtida, vai ter gente rindo do vídeo dele, mas ele não vai conseguir clientes com isso, ele não vai conseguir uma audiência que seja alinhada com o trabalho dele, né? Talvez seja uma boa estratégia para quem quer ser assim um humorista ou um influencer digital de qualquer coisa, Aham, mas não necessariamente para quem quer construir uma marca. É claro, tem sim. marcas que gostam e usam o humor e não tem problema nenhum nisso. Eu acho que a questão aqui é a relação. O que eu faço para aparecer e como aquilo vai fortalecer o meu brand, né? Eu acho que Uhum. a questão toda é essa, né? É preciso ter algum vínculo, né, com aquilo que você faz, né? Até porque quem quer construir uma marca precisa entender que essa marca deve representar determinados valores e que esses valores precisam ser aderentes aos valores do público para o qual ou para o qual se quer comunicar, né? Então, isso também foi analisado nesse estudo e foi destacado na matéria da Exame, né, e da Juliana Peel. Esse estudo ele foi além dos números, ele utilizou uma metodologia muito legal chamada ZMAT, foi desenvolvida pela Universidade de Harvard para captar os sentimentos dos consumidores. E eles identificaram, inclusive, 5 temas ou 5 sentimentos principais que guiam a relação das pessoas com as marcas. Imagino que você agora vai me pedir para explicar o que é essa metodologia, né? Exatamente. O senhor agora tirou as palavras da minha boca. Então, por favor, Patrick. Vamos lá, então essa metodologia ZMAT, né? Não sei como que fala em inglês, ZMIT, não sei, né? Zaltman Metaphor Eliciation Technique. Tá, olha que pronúncia bonita. É uma Metaphor. técnica, metaphor. É uma técnica de pesquisa qualitativa desenvolvida por Gerald Zaltman. Ele é um professor da Harvard Business School, né? E qual que é o objetivo dessa pesquisa qualitativa? É explorar e identificar sentimentos, pensamentos e emoções que são difíceis de expressar por meio do quê? Dos métodos tradicionais de pesquisa, como um questionário enviado por WhatsApp, ou até Uhum, mesmo por entrevistas diretas, que às vezes a pessoa vai fazer entrevista e ela não segue o método, ela vai como se fosse bater um papo. E não é esse o objetivo. Então, olha que interessante, essa técnica qualitativa, ela quer se aprofundar nos sentimentos, né? E o Zemet, ele baseia-se na ideia de que grande parte do pensamento humano ocorre no nível não verbal e uhum, inconsciente. E é isso mesmo, né? Isso aí é comprovado, inclusive pela psicologia, né? Utilizando metáforas como uma ponte para acessar essas camadas mais profundas da mente. Então, essa metodologia, ela ajuda a revelar como as pessoas realmente percebem os produtos. O que aquele uhum. produto causa de impacto, de reação, de sentimento, né? E aqui a gente, quando fala de produto, a gente também está falando de marcas ou conceitos, né? Uhum, Marcas, conceitos, serviço, enfim.
indo além do que elas conseguem articular racionalmente. E aí o que a gente vê racionalmente e o que a gente vê inconsciente é diferente, né? Como a gente sente. Eu vou dar um exemplo de prático de uma vez que eu apliquei essa metodologia para fazer pesquisa. Numa época, isso já faz bastante tempo, eu era gestor de marketing da universidade para a qual nós dois trabalhamos agora, né? Sim. E nessa época eu queria saber o que os estudantes do ensino médio, tá, da nossa região, o que eles pensavam da nossa universidade, o que eles pensavam de uma universidade federal aqui do estado e o que eles pensavam de uma concorrente, né, particular, Direta, né? Uma concorrente direta. uma concorrente direta, uma faculdade menor. Se eu chegasse para um bando de adolescentes e perguntasse assim, o que você acha da universidade A, B e C? Eles iam falar, boa, ruim, ótima, sei lá. Só que um adjetivo simples assim não diz muita coisa, né, pro pesquisador, não diz muita coisa para o profissional de comunicação, de marketing. Então, e é difícil as pessoas racionalizarem ou mesmo verbalizarem o que elas sentem. Não é todo mundo que consegue verbalizar o que sente. Tanto que quando, por exemplo, né, quem está nos escutando e já fez terapia, por exemplo, uma das primeiras coisas que alguém que está fazendo terapia faz é conseguir verbalizar aquilo que está sentindo, porque nem todo mundo consegue verbalizar o que está sentindo, né? Então, quando eu fui fazer essa pesquisa, o que que eu fiz? Eu perguntei para esses adolescentes, né? Eu fui em escolas públicas e particulares. Eu perguntei para esses adolescentes assim, se essas universidades aqui, essas faculdades fossem pessoas famosas, quem elas seriam? Aí Ah, eles começaram a responder, tá? Aí eles começaram a responder. Então, por exemplo, é, os estudantes das escolas públicas, elas falaram que a nossa universidade era o William Bonner. puxa E vida. essa universidade federal era o Brad Pitt. E uma outra faculdade menor era o Tiririca, tá? Ah, aí eu perguntei para eles, tá, mas por que o William Bonner? Por que nós somos o William Bonner? Porque o William Bonner é competente. Aí eu, tá, não, legal. E, e o Brad Pitt, o que que tem o Brad Pitt? O Brad Pitt também é competente. Aí você começa, tá, mas o Brad Pitt é mais famoso que o William Bonner, né? Sim, o Brad Pitt é mais famoso que o William Bonner. É mais rico que o William Bonner. É mais. Aí eles. Eu digo, tá, mas por que que vocês escolheram o Brad Pitt? Aí eles começaram a falar, mas porque o Brad Pitt ele fala inglês. Ele tá distante. Aí, sabe, o próprio pesquisado consegue te explicar depois, quando você usa essa técnica, o que que ele está sentindo. Só para resumir aqui, para não me estender muito, eles compararam essa Universidade Federal como algo muito bom, né, porém distante, inacessível. Então, eles não chegavam no Entendi. Brad Pitt, mas Não é porque chegavam era no mais William Bonner. bonito, né? Não é porque era mais Não, bonito. não. E aí foi, aí nas escolas particulares, aí eles compararam a nossa universidade ao mesmo William Bonner e a Universidade Federal Jô Soares. Aí eles começaram, aí como eu já tinha esse negócio de se era acessível ou não era acessível, para o pessoal da escola particular, tanto a nossa universidade quanto a Universidade Federal, as duas eram acessíveis, né? E por aí vai. Então você consegue, né, chegar de uma maneira muito mais interessante em como as pessoas pensam utilizando esse método, né? Zemet, Zimet, enfim, como vocês queiram, né? Mas, enfim, depois até a gente pode falar mais especificamente sobre isso, falar mais sobre pesquisa. A gente já falou 3 episódios sobre pesquisa, o pessoal gostou muito, nossos alunos gostaram muito, pediram para que a gente faça mais sobre isso, então possivelmente faremos episódios falando sobre pesquisa e sobre métodos específicos. Mas vamos Então, voltar à matéria aqui, né? isso mesmo. Vamos voltar à matéria aqui. Já me alonguei demais nesse Não, não. parênteses É aqui. que aí você deixa. A gente tem vontade de gravar outra coisa. Mas Sim. vamos voltar para a matéria.
né? Na matéria, eles identificaram ainda os seguintes valores para as marcas. Eu acho que é muito próximo do que você trouxe aí, ó. Uhum. Identidade, um laço afetivo. Porque, por exemplo, a pessoa citar o William Bonner é um cara que ela vê quase todo dia no Jornal Nacional, que possivelmente o pai ou a mãe assistia ao Jornal Nacional, o avô, a avó, sei lá. É algo que está há muitos anos ali. Eu nem lembro quantos anos o William Bonner está à frente do Jornal Nacional. Já E só fazendo um parênteses, eu fiz essa pesquisa faz bastante tempo, então William Bonner não tinha sido cancelado ainda, ele não era odiado pela extrema é, esquerda nem pela extrema direita, né? Ele é. era, todo mundo gostava dele. Agora fiquei em dúvida se vão chamar alguma universidade de Lula ou Bolsonaro. Mas isso é um papo para uma outra pesquisa. Mas Sim. enfim, né? Laços afetivos, os valores das marcas, então. Identidade, laços afetivos, comunidade, crescimento e bem-estar. Então, esses são os laços Uhum. identificados. Olha só. Imagina você falar que a sua marca tem um laço afetivo com o consumidor. Olha que bárbaro isso. Bárbaro. O mais interessante, esses valores são comuns a todas as gerações. Por exemplo, o Boticário é mais associado ao reforço da identidade, enquanto a Nestlé é lembrada pelos laços afetivos. E faz sentido, né? Afinal, Uhum. Nestlé é comida, é algo que você Sim. toca, cheira, põe na boca, come numa ocasião especial, ganha aquele chocolatinho, né? Enfim. Aquele chocolate que você ganhou da avó lá nos anos 80, Nossa, assim, você lembra até hoje, né? eu lembro da minha bisavó me dando bombom, então É, é isso aí. E aí essas outras marcas que foram citadas, eles fizeram essa relação com esses valores que eles identificaram como importantes, né? Então, aí também a Natura, foi associada ao bem-estar, Nike ao crescimento, Samsung a ideia de comunidade, né? Ou seja, marcas que trabalham esses valores conseguem falar pertencimento, né? com públicos diversos, independente da geração, porque são valores importantes para qualquer geração. É. Eu, por exemplo, vou citar um caso pessoal aqui rapidinho. Uhum, Toda vez que eu vou comprar mortadela, eu busco a tal da mortadela Cerati. Não estou fazendo propaganda aqui, mas a gente está falando de várias marcas. Por uhum. quê? Porque quando eu era criança, a gente se reunia na casa da bisavó todo domingo para comer pão com mortadela e tomar café. Era um negócio super simples, mas estava a família inteira reunida. E aí, Uhum, quando pediam para eu ir na padaria, eu era o bisneto mais velho, vai na padaria, sempre sobrava para mim. Ele uhum. pedia para trazer mortadela, mas tinha que ser da Cerati. Então acabou criando ali um vínculo comigo. Isso acontece, isso é muito comum, Sim, né? o conceito da Coca-Cola é justamente esse. O Mesmo, posicionamento da Coca-Cola é esse, né? A Coca-Cola se posiciona como refrigerante da vida das pessoas, né? Ela faz a mediação dessas relações familiares, de amizade, relações que são importantes para as pessoas, então a marca dela acaba comunicando isso daí exatamente como se falou da mortadela. é. E isso é um grande aprendizado, porque as empresas que ainda insistem em fazer campanhas baseadas apenas na idade do consumidor, elas vão falhar. É claro que eu posso ter um público-alvo. Sim, São coisas aqui que a gente está falando assim. É diferente. Eu posso ter um público-alvo, um público primário, no qual eu quero me conectar, mas eu não posso deixar as outras posso ter um gerações. nicho até. Exatamente, mas eu não posso deixar as outras gerações de fora. E a matéria ali da Exame, ela ainda cita a Isa Deson, que é CEO da consultoria Deson, que aponta que sustentabilidade, saúde e identidade têm muito mais protagonismo no marketing atual do que modelos ultrapassados baseados em faixas etárias. Eu só quero Uhum, deixar uma coisa clara aqui, Violette. Esse estudo a gente percebe que é muito o B2C ali, né? Toda uhum. marca quer falar direto com o consumidor. Mas mesmo a marca B2B, ela pode extrair aprendizado, porque afinal ela tem que se comunicar com alguém de uma outra empresa para contratar o seu serviço, né? Então a gente não pode dizer que isso aqui só funciona para B2C, não. Pode funcionar também e é um caminho de aprendizado para marcas B2B, B2B2C, e não importa também o modelo de negócio, né?
Exatamente. Então, essa questão de as maneiras de segmentar o mercado, elas estão mudando, né? Então, porque a sociedade muda, o mercado é um reflexo da sociedade. Por isso que quem quer aprender sobre marketing tem que estudar também sociologia, antropologia, tem que entender essas relações sociais, né? Então, isso que você citou anteriormente da Isa Deson, né, de que modelos ultrapassados, né, que eram baseados em faixas etárias, que isso não faz sentido segmentar por faixa etária, Sim. realmente não faz sentido mesmo. Então, abaixo o etarismo, inclusive, né, que é um preconceito por conta da idade, né, geralmente por pessoas, em relação a pessoas mais velhas, né, que não faz sentido nenhum. Tá? Então, essas consultorias responsáveis pelo estudo, né, como você falou também em B2B, elas falaram que é importante abandonar esse marcador, né, de idade, né, que é estratégico para outras áreas também. A área de desenvolvimento de produto às vezes leva em consideração a idade, RH leva em consideração idade. Por exemplo, eu não contrato mais ninguém com mais de 45 anos. Isso é com perdão da palavra, uma estupidez. Né? O pessoal de comunicação, que às vezes pega uma marca lá, daí, não, agora eu quero ser jovenzinho, eu só quero falar para gente de 20 anos e deixa de lado, né? Esquece daquele consumidor fiel que tem 30, 40, 50, 60. Esses caras continuam comprando, tá? Continua. Então, realmente abaixo o etarismo. Abaixo do etarismo. Então, ao invés de tentar segmentar por idade, talvez a melhor ideia seja as marcas se concentrarem em entender os desejos, as aspirações, os valores do consumidor atual. Uhum, Isso requer o quê? Muita pesquisa e aquela boa e velha abordagem mais humanizada. uhum. É. Por exemplo, se uma marca quer se posicionar como promotora de bem-estar, né, ela não precisa só falar com a geração Z, ou com os millennials. Até porque os baby boomers estão procurando, estão querendo. Você tem baby boomer, você tem gente aí de 60, de 70 anos E quer prolongar a que. vida bem, né? Exatamente. Teve inclusive um filme que fez sucesso agora, que está na Netflix. Eu não lembro o nome do filme, mas é com a Annette Bening e com a Jodie Foster, de uma nadadora americana que ela, quando ela era jovem, ela queria ser a primeira pessoa a nadar de Cuba até a Flórida. E não conseguiu quando era jovem. E ela retomou esse projeto aos 61 anos. E ela falhou por 4 vezes. Ela conseguiu nadar, sei lá, são 160 quilômetros de um mar que é infestado por tubarão, água-viva, a vespa do mar, e entre outras coisas. Ela conseguiu nadar 160 quilômetros aos 65 anos de idade. Então, você vai dizer que pessoas com 65 anos não vão comprar tênis da Nike, não vão, porque não estão mais preocupados com a saúde? É claro que estão. Né? E então, né, são valores universais, né? Bem-estar é um valor universal. Né? Então, quem conseguir alinhar suas estratégias a esses temas vai ter uma vantagem competitiva muito grande, assim como estão tendo essas marcas que foram citadas nesse estudo. Inclusive, as próprias executivas responsáveis pelo estudo, elas falam algo interessante, né? Estamos na era das gerações sem fim. Então, não vai ter aquela Uhum. delimitação de começo e fim. Romper com os limites temporais e focar nos verdadeiros desejos das pessoas é o caminho para o futuro. É como até a gente falou aqui em outros episódios, né? Você joga FIFA ou UFC agora, eu também jogo. Tem um guri de 12 anos que deve estar jogando também, tem um cara que é mais velho do que a gente que está jogando também, então vai, né? E vai. Então, acho que enfim, acho que para fechar, né? Acho que o grande recado desse estudo é que a segmentação por idade realmente está ficando obsoleta e nós já falamos isso nas nossas aulas há um bom tempo, né? Por isso que ficamos contentes ao ver essa matéria e esse estudo. E
E não é que as gerações deixaram de existir. É óbvio, a gente também não está querendo falar que, por exemplo, nós, com os nossos 40 e tantos, eu mais para 50 do que para 40, eu não vou dizer que nós somos iguais nossos alunos de 20. Não, Não, de a gente forma não é, alguma. né? Mas esses nossos alunos de 20, eles usam o tênis que a gente usa também, eles jogam o jogo que a gente também joga, sabe? Então, existem coisas aí que esses valores, eles permeiam, eles perpassam, né, a questão da idade. E, claro, existem produtos que aí sim, vai ser só o cara de 20 anos que vai consumir, que a gente já não consome mais, a gente não quer consumir, e tá tudo E tá tudo certo, bem, tá né? tudo certo, é E tá verdade. tudo bem, né? Então, né, romper com esses. Então, não, opa, desculpa, não é que. Romper com esses Então, não é que as. paradigmas, né? Então não é que as gerações deixaram de existir, né? Mas os valores que são compartilhados acabam sendo mais altos, né? Mais importantes do que a idade. E eu concordo com isso, né? É um chamado para as marcas e profissionais de marketing repensarem as suas estratégias. Em que sentido? Que o investimento tem que ser no entendimento profundo dos consumidores e trabalhar temas como identidade, bem-estar e comunidade pode transformar a relação das pessoas com as marcas, né? Enfim. Uhum. Então, pessoal, se você quiser saber mais sobre esse estudo, tá? O fim das gerações, ele foi realizado pelas consultorias Troiano Branding e pela Deson. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nos detalhes para a gente entender algumas tendências que podem impactar o consumo nos próximos anos, mas na verdade isso já está impactando o consumo agora. Tá? E também convidamos a todos a olhar os conteúdos que estamos publicando no nosso site, lá Boa. no www.intelimerc.com, lembrando que é Intelimerc com K no final. No Instagram estamos como Intelimerc Oficial. Então, acho que era isso, pessoal. Acho que é isso, né, Patrick? Sim. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Muito bom, foi muito bom. Para mim foi excelente. E um abraço e tudo de bom a todos.